Bom, pessoal, então continuando aqui, né? Eu tô fazendo esses vídeos curtos aí, porque é muito ruim de postar um vídeo muito longo, né? Então a gente vai fazendo esses vídeos curtos e também eu consigo avançar bem na nossa fala, tá? Então, continuando aí a parte de conceito. Então, assim, é preciso considerar, né, gente, que os conceitos mudam, né? Eles têm uma história própria, seja na ciência ou no senso comum, os consensos eles vão mudando, né? Conforme o contexto que eles foram produzidos, eles também vão mudando. Por exemplo, a palavra mulher. No contexto ocidental do século XX, a definição dos papéis femininos seria o distinto do atual, né? No século XX, as mulheres não tinham direito a votar, não tinham responsabilidade. Aliás, elas tinham responsabilidade por todo o trabalho doméstico, pela família e assim por diante. Já no século XXI, né, depois de grandes lutas feministas, as mulheres, em grande parte, elas adquiriram, né, aí os direitos e o poder de participar das decisões dentro da sociedade, assim como trabalhar, né, fazer algumas coisas que elas não podiam fazer antes, né, nesse período aí do século XIX, século XX, tá? Então, assim, os conceitos eles vão mudando também conforme o tempo, tá? É... E os conceitos a gente pode dizer que tem história, tá? Muitos cientistas sociais entendem que essa história pode dizer algo importante sobre as mudanças sociais, né? Sobre as transformações, tudo vai mudando, é relativo, assim, nesse sentido de que nada é estático, tá? E aí, e a pergunta, né? Passando para a parte 2 da nossa aula, e o método, né? O que que é o método? O que que o método tem a ver com o trabalho do cientista social, tá? Então, o método ele permite ao cientista social reunir os dados e as informações de uma forma sistemática, tá? A fim de usá-los para chegar a certas conclusões. Cada cientista, cada uma das ciências, aliás, lida com um conjunto de métodos que considera mais adequado ao objetivo da sua pesquisa, tá? Uma pesquisa sobre distribuição de renda no Brasil, por exemplo, ela pode ser feita com base em métodos diferentes, tá? Um cientista político, ele vai ter a tendência a trabalhar com dados produzidos por instituições como o IBGE, por exemplo, né? Que realiza pesquisa na área de estatística, de demografia, de economia, tá? E aí ele faz censos e organiza as informações obtidas para produzir um retrato aí da realidade que ele quer demonstrar, tá? E aí também tem alguns modelos matemáticos, como a estatística, por exemplo, que pode ser usado pelas ciências sociais, tá? E um sociólogo, né, que trabalha com o mesmo tema, que o mesmo tema que um cientista político, um economista, ele vai utilizar os dados existentes, mas de uma forma diferente, tá? Ele vai fazer uma outra análise. E aí ele pode usar alguns recursos como o SERV, que vocês já vão ver lá na matemática, em outras ciências, vocês vão ver como é que se calcula, né, uma proporção sobre uma determinada quantidade de pessoas, tá? E aí ele vai dispor aí de um conjunto de ferramentas para realmente, né, comprovar aí o caminho que ele seguiu até lá o resultado que ele obteve, tá? A gente pode ver que existem vários métodos, né? Existe um método quantitativo, um método qualitativo, tá? O método quantitativo tem a ver com os números, a quantidade, né, de dados que eu obtenho, e o método qualitativo tem a ver com a descrição, né, com a qualidade dos dados que eu estou observando, tá? Então, assim, a gente pode entender que o conceito e o método são ferramentas básicas para as ciências sociais, porque elas permitem delimitar o problema da pesquisa. O que é o problema, né? Problema é exatamente como a palavra diz, é aquilo que está causando alguma reflexão, tem algum problema mesmo a se resolver, tá? E aí, o cientista social, ele pode, a partir disso, né, definir o que ele vai pesquisar e o que ele vai produzir sobre esse problema, sobre essa questão, tá? E o passo seguinte aí para o cientista social, né, é analisar os dados e buscar um sentido para aquele conjunto de informações, tá? Então, assim, a pergunta é para que serve tudo isso? E aí, no tópico 4, ali da página 20 do livro de vocês vão ver, né, que as informações, elas ajudam a gente a formar um pensamento crítico, né? Esses dados todos que a gente coleta sobre desigualdade, sobre pobreza, né?
sobre má distribuição de renda, a gente vai ficando cada vez mais crítico, né? A gente não vai aceitar a realidade assim pacificamente. Então a gente vai ficando cada vez mais inconformado, tá, pessoal? Então eu já vou falar para vocês aí sobre as informações, né, sobre a questão das ciências sociais e o pensamento crítico. No próximo vídeo a gente já esclarece essas questões